Bom, vamos então nessa aula falar sobre a definição e os princípios básicos do mindfulness, para a gente compreender um pouco mais quais são esses fundamentos. O mindfulness é ao mesmo tempo um estado psicológico e uma prática de treino mental que ganhou muita relevância, nos últimos anos na psicologia e também na neurociência, nas áreas da medicina. Inicialmente associado a tradições contemplativas, especialmente o budismo e o zen budismo, o mindfulness foi incorporado em intervenções clínicas contemporâneas. E hoje, o que a gente entende é que ele é utilizado como uma ferramenta terapêutica baseada em evidências científicas. Psicologia clínica, o mindfulness está presente em diferentes abordagens, como, por exemplo, a terapia cognitiva baseada em mindfulness, o famoso MBCT, a terapia comportamental dialética, a DBT, da Marsha Linegal, a terapia da aceitação e compromisso, a ACT, do Stephen Hayes, e o seu uso está relacionado ao fortalecimento da autorregulação emocional e à diminuição da ruminação mental, e o desenvolvimento de uma maior consciência do próprio funcionamento interno, do que se entende como si mesmo, e também sobre como interagimos com o mundo. Por isso, temos algumas definições do mindfulness. E a primeira que vamos falar é do Jon Kabat-Zinn. A definição do Jon Kabat-Zinn é, abre aspas, prestar atenção de forma intencional no momento presente e sem julgamentos, e que oferece uma síntese clara sobre os elementos centrais da prática do mindfulness, que são esses três: a intenção, a atenção e a atitude. A atenção orienta o foco voluntário para a experiência imediata. A atenção sustenta esse contato com o momento presente. E a atitude envolve a curiosidade, a abertura, a aceitação em relação ao momento presente. Esse conjunto de elementos criam condições para a gente conseguir observar os processos internos e externos com maior clareza e menos reatividade. E agora vamos entender o mindfulness do ponto de vista da psicologia. O mindfulness, do ponto de vista psicológico, pode ser considerado tanto um estado de consciência em que a gente está pontualmente presente com uma consciência ampliada, como também como um traço, uma tendência estável do corpo e da personalidade para conseguir se conectar com o momento presente. Prática regular de mindfulness, portanto, fortalece esse traço ao longo do tempo, resultando em mudanças perceptíveis no modo como o indivíduo se relaciona com suas emoções, com seus pensamentos, com as suas sensações físicas e os eventos estressantes e difíceis que acontecem na vida. O conceito-chave aqui para entender esse processo é a metacognição, que é a capacidade de conseguir observar os pensamentos, as emoções, como eventos mentais e não como verdades absolutas. E ao desenvolver essa habilidade, o indivíduo ele consegue criar uma distância saudável entre a experiência interna e a sua identificação automática com ela, seja um pensamento ou uma emoção. E isso diminui fortemente o que a gente diz que é a fusão cognitiva e reduz a força dos pensamentos autocríticos e pessimistas, frequentemente associados a transtornos como, por exemplo, depressão, ansiedade e pânico. Agora, do ponto de vista da neurociência, a prática de mindfulness provoca mudanças mensuráveis no cérebro, e as evidências indicam modificações funcionais e significativas nas estruturas e áreas cognitivas. Então, as três principais áreas do mindfulness ligadas ao cérebro são o córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, controle atencional e regulação emocional, é aquela região associada à clareza da mente. A segunda região mais associada é a da amígdala, que é responsável pela resposta ao estresse e ao medo, e o mindfulness tende a se mostrar muito efetivo em diminuir a reatividade da amígdala em praticantes regulares. E a terceira área é a ínsula, envolvida na capacidade de consciência corporal e da empatia. Então, o mindfulness também estimula e fortalece essa região. Todos esses efeitos refletem um processo que é muito importante no cérebro, que é a neuroplasticidade, demonstrando que a prática disciplinada e regular de mindfulness literalmente remodela a estrutura do cérebro. E isso tudo é excelente porque fortalece vários circuitos cerebrais ligados à calma, à clareza, à presença, à regulação emocional. Então, existem diversos mecanismos que favorecem para essa potencialidade cerebral
nesse processo de equilíbrio mental. E por último, também existe a dimensão filosófica das filosofias orientais do mindfulness, que a gente pode falar um pouco aqui também. Embora as raízes estejam Embora as raízes do mindfulness estejam nas práticas budistas, zen budistas, especialmente ligadas ao Vipassana e ao Zen, a aplicação do mindfulness na psicoterapia é laica e não requer uma adesão religiosa ou filosófica específica de alguma tradição oriental. Ainda assim, alguns princípios filosóficos subjacentes continuam presentes e relevantes, como, por exemplo, a impermanência, entender que tudo está em constante mudança, o não apego, a redução da identificação com as experiências internas transitórias e, sobretudo, a observação compassiva do próprio sofrimento, essa capacidade de se olhar como se tivesse a mesma gentileza com uma pessoa querida. Em síntese, o mindfulness oferece uma lente através do qual o indivíduo pode observar a sua vida interna e o mundo externo de forma mais clara e equilibrada. Trata-se, portanto, de um modelo integrativo que une a teoria psicológica, as evidências neurocientíficas, a prática experiencial fenomenológica, como também a própria filosofia oriental das tradições esotéricas do Sudeste Asiático, como, por exemplo, o budismo, o zen-budismo. E tudo isso vai amadurecendo com o tempo e ganhando cada vez mais camadas e estruturas sólidas sobre o que é esse conceito tão importante que é o mindfulness. E para profissionais da saúde mental, compreender as bases do mindfulness, sejam elas neurocientíficas, filosóficas, psicológicas, permite aplicá-lo de forma embasada e segura, ajudando os pacientes a desenvolver maior autonomia emocional, maior consciência sobre si e sobre as emoções, e uma postura cada vez menos responsiva, uma postura cada vez mais equilibrada em relação aos conteúdos internos e externos que acontecem na vida. Em conclusão, a prática do mindfulness não elimina o sofrimento humano, mas consegue oferecer modos cada vez mais hábeis, cada vez mais efetivos, eficazes e gentis de se relacionar com esse sofrimento e conseguir atravessar ele da melhor maneira possível.